Capítulo 23. Os Rina e Roma. Apresentação do capítulo. Leibniz e seu sistema teosófico de pesquisa histórica. Os fundadores da Cidade Eterna trouxeram consigo uma grande civilização oriental ou ariana. Essa civilização foi tipicamente Rina. Alba Longa, a cidade branca dos lagos iniciáticos, e Numitor, seu rei. Povos Quirites, Solares ou Rainas, segundo os clássicos. Rano e seu janículo patrício. Os hinos dos irmãos Arvais. A idade de ouro de Jano. Saturno sucede a de prata de Numitor. A de cobre de Amulio. Quando e por que o templo fechado de Jano se abria? Reia, Rafa ou Aretia e Marte Otan. Os gêmeos Remo e Rômulo amamentados pela loba do Aventino, sob a figueira de Rama ou Ruma. Faustulo, o rei pastor educador, e Aca Laurentia, a grande ama de leite ou a mãe terra. Conexões sem fim com o mito wagneriano dos Edas. Acas, Acadia, o país da lua, e suas inacabáveis derivações. Púzula. Rários dos Calças. As aves do Palatino. Como a magia branca-ario-latina foi substituída pela necromancia de Roma. Cancellieri e sua obra As 7 Coisas Fatais da Roma Antiga. Augures e Arúspices. A formosa Juvenca ou Bezerra de Parvadieses. Roma sempre teve um nome secreto. Nos Enéas Júpiter Gra Bovi, o condutor da vaca. As Sibilas e seus livros diante da história e da filosofia. Fim da apresentação. Leibniz, esse iniciado ocidental que nos deu o cálculo infinitesimal, a melhor teoria das ideias inatas provenientes de nosso ego superior de suas vidas anteriores, e sua espantosa monadologia, foi o primeiro, segundo Cantu, a quem ocorreu buscar a história no estudo comparado ou teosófico das línguas. Seguindo, então, os passos de tal mestre, é natural que, para rastrear o que na história da Grécia e Roma tenha restado em relação aos Ginas, se deva recorrer ao estudo das palavras e tradições greco-latinas que, como joias preciosas, se conservam. É um fato inegável, diz Pastor Y ao vir em sua História do Direito Romano, que na língua comum e no linguajar jurídico romano se encontram a cada passo reminiscências de uma grande civilização muito anterior a Roma, e que os fundadores desta cidade devem ter forçosamente trazido consigo. O estudo de tal civilização deve ser a base da história jurídica romana, posto que contém os germes de suas instituições. Costuma-se apresentar os fundadores da Cidade Eterna como uns homens aventureiros, criminosos, em estado de completa barbárie, sem terem ideia da religião nem da sociedade política, e que, dotados, no entanto, de um talento sui generis, conceberam momentaneamente um governo perfeito, improvisaram sua religião, estabeleceram hierarquias, em uma palavra, que, como gênios extraordinários, começaram por onde acabam as sociedades cultas. O resultado desse conceito tão inverossímil é que se ignora a verdadeira base da história, e se perde a afeição por um estudo que se inicia com tão repugnantes hipóteses. A crítica moderna tem elaborado um novo procedimento para conhecer os tempos pré-históricos com a análise das línguas, sobretudo do sânscrito, que está destinado a produzir imensos resultados na ciência, e que parece demonstrar que as raças indo-europeias se separaram um dia da pátria comum, ou seja, da região ocidental do centro da Ásia, estabelecendo-se umas na Índia e outras na Europa, sendo uma destas raças antepassada comum de gregos e itálicos, que mais tarde constituiriam povos distintos. Mas essa civilização indo-europeia troncal a qual o falecido catedrático da Universidade de Madrid se refere, em seus primórdios, assim como a civilização em que todas as outras, era tipicamente jaina, como revelam suas tradições mais conhecidas, por exemplo, e na relativa à Cidade Eterna, que vamos investigar. Contam, de fato, os clássicos que em Alba Lanca, não Alba Longa, ou seja, na Cidade Branca dos Lagos Oscos, Vascos ou Toscanos, reinava o grande Numitor, cujo nome, como de Numa, segundo dos reis romanos seus sucessores, é uma alusão claríssima à sua espiritualidade iniciática, ao derivar ele da palavra conhecida nous, noumeno, numen ou espírito. Durante esse reinado espiritual, como durante o de seus obscuros antecessores, imperava exclusivamente em todo o território do Lácio outra alusão aos lagos iniciáticos, dos quais falamos em capítulo anterior, a primitiva religião de Rano ou Raino, ou seja, a áurea, solar, Quirite super-humana religião dos Rinas,
coisa conservada opacamente pela tradição atual, quando diz que durante a Idade de Ouro do Lácio e da Ligúria, outra alusão aos lagos, com seu porto de lua e tudo mais, o rei divino Rano ou Saturno, Tiao, Baco, Jeová imperou sobre aquelas santas gentes, tribos arianas todas, embora de muito diversas épocas e origens. Então, como na época igual do povo hebreu, podia-se dizer que conviviam felizes rinas e homens. Nota explicativa. Virgílio, Eglogas, oitava, 358, Ovídio, Fastos, e 579, Cícero, de República, segunda, 7-8, Tito Livio, de História, e 13, Varrão, de Língua Latina, quarta, 8 IV, 46, Dionísio de Halicarnasso, segunda, 36, Festo Avieno, Luconede, e, em geral, todos os outros, como iniciados que eram, quase sem exceção, nos mistérios menores em que essas coisas e outras semelhantes eram tratadas sem véus, ou seja, de forma aproximada à interpretação que a teosofia faz hoje em seu duplo caráter de ciência das religiões e religião das ciências. Em relação à impossibilidade de desenvolver aqui pontos muito importantes da religião, sabedoria ou cainismo, que não deve ser confundida com a atual religião Raina, anterior não apenas ao budismo, mas também ao brahmanismo, o leitor pode consultar as páginas 57 seguintes do volume 4 desta biblioteca. E quanto ao deus Rano e a derivação de seu nome do hieróglifo de Io ou Isis e do sinal linguístico védico Outô, veja o capítulo 9 do volume 2. Seja-nos permitido, no entanto, transcrever, como algo muito relacionado ao presente, o trecho do mesmo que diz, do hieróglifo de Io colocado em forma de quadrado com uma de suas diagonais, ou seja, forma-se, por decomposição, este outro Yahvé, que é de Yan, Huan ou Rano, de acordo com a antiga forma grega de Nu ou N. O dicionário de Calepinus, ao nos dar o significado desta augusta palavra, nos diz, Rano, Giano, Apolo, é o Sol, do qual a Lua, antes Iana, recebeu o nome. Ele também é chamado de Anus, Tenoque, Enéas, porque é em si o movimento perpétuo, o peregrino errante, Macróbio, e Saturno, capítulo 9, de Nigidio. Muitos consideram Jano, Cícero, 2, de natura Deurum, como Keiostheus, o seio de onde todas as coisas saem e para onde devem voltar, porque isso é o que seu nome significa, como Deus do tempo e do ano, razão pela qual também foi assimilado ao nome de Tio. Ovídio diz dele, Fastos, que, segundo a história, foi um antiquíssimo rei divino do Lácio, que ocupou no campo de Roma um monte que, por ele, foi chamado Ranículo. Outros afirmam que ele reinou na Etrúria, e outros na Úmbria. O primeiro templo erguido na Itália foi consagrado a ele. Macróbio diz que ele foi o próprio deus Saturno, que, desterrado do céu por seu filho Júpiter, desceu para viver entre os homens, e, expulso de Creta, recebeu hospitalidade na Itália, onde ensinou agricultura, artes e ciências. Ele também fundou a cidade saturniana, ou melhor, o culto de Saturno, no Monte Capitolino. Vocío, em suas etimologias, Galicano e Lactâncio, dizem que onde Rano combateu foi chamado Noé, variante de Enos ou Enoque. Pela palavra Rano, entendia-se indistintamente o Sol, o Ano e o Theos Keios. Ele sempre foi considerado pelos romanos como o guardião do mundo, pai ou Rina, e embora fosse geralmente representado com duas faces, em épocas mais primitivas ele era considerado, como o Brahma hindu, como tendo quatro, olhando para os 4 pontos cardeais, daí Janua, a porta, seja do mundo, seja do ano, Januarius, janeiro. Ele conhece, por suas duas faces, o passado e o futuro. Quando os sabinos cercaram a cidade eterna, saiu do templo de Rano um fluxo de água fervente que os afugentou. Este Deus era, enfim, o mediador eterno entre os deuses e os homens. A Jana, Yana, Gnana ou Gnose, não é senão a ciência de Rano, ou seja, a ciência do conhecimento iniciático, a ciência de Noikion, ou do vidente, e as variantes de seu nome são tantas que há uma em cada língua, como Jan, Shan ou Kan, Dan, Dzan, Derran, En, Rian, Joon, Kan, Svan, Thanos, Toan, Shon, todas equivalentes à mais sublime concepção de um espírito planetário, um Nazada, um Kabir, etc., etc. Os cantos arvais, dos quais também falamos em Wagner, mitólogo,
páginas 34-35, não são senão hinos iniciáticos, nos quais sempre se cantavam as excelências de Rano Redentor, Enos Laris Ruvati, Enos Marmor Ruvato. As sibilas posteriores conservaram deles não poucas lembranças, como aquelas de versos que Terêncio Scanso não pôde traduzir. Os livros deutoideus, que falam do sagrado e dos três mundos, e os Intela ou Pita do templo de Juno, Plana, que dizem ter inspirado Tito Livio, são apenas uma das muitas sobrevivências rinas que permanecem pelo mundo. Fim da nota explicativa. Mas como nada é durável neste mundo de dualidade e luta, a Idade de Ouro aquela sucedeu a de prata, e depois a de bronze, representadas pela raça de Amen-Eli ou Amulio, inimiga dos homens, ao teor de sua partícula privativa, espécie de raça das aves de Aristófanes, que, interpondo-se entre rinas e homens como se interpõe entre nós e o raio de sol a nuvem, implantou uma nova religião de antropolatria ou adoração de heróis divinizados, e Júpiter, Netuno, Plutão, etc., que é a que, mais ou menos, foi depois substituída pelo cristianismo. No entanto, a religião primitiva de Rano ou Saturno permaneceu, digamos assim, latente iniciática, à maneira de todas as sociedades iniciáticas quando são perseguidas, e boa prova disso era a existência em tempos já históricos do templo de Rano, fechado durante as ilusórias delícias da paz, que permitia os obscenos desvios da nova religião antropolátrica, mas cujas portas sagradas se abriam sempre que os perigos das guerras aconselhavam aos prudentes romanos voltar os olhos para a sua única e sublime religião primitiva. Enfim, segundo o simbolismo da lenda que comentamos, Reia Ptar, em Bustrófodo, a filha lançada da corte sucessora de Numitor, e privada de sua coroa por Amulio, vagou pelos bosques com o adjetivo expressivo de Silvana ou das selvas, chamando-se desde então Reia Silvia. Este mesmo nome de Reia ou Raia, eloquente testemunho da estirpe ariana ou solar da desterrada, não é senão o feminino de Ares, Ra, o cordeiro de Rama, ou seja, Marte. Por isso ela pode ser considerada em sua vida errante pelos bosques como a primitiva Marta, a esposa do deus Marte, o Otã das lendas nórdicas e yucatecas, viajante também como Velsungo ou lobo por todo o âmbito da terra, em busca, como diria Wagner em seu Sigfredo e sua Valquíria, de uma ordem nova e superior à absurda ordem estabelecida. Wagner, mitólogo, capítulos de Sigfredo e a Valquíria. Da união, então, de Marta e Marte, ou seja, de Ares e Reia, só poderia nascer uma raça rebelde e gloriosa de lobos ou Velsungos. Por isso se diz que os dois meninos, Remo e Rômulo, talvez, por uma mudança, vale a palavra, de masoras ou de vogais, Rama e Râmulos, abandonados por sua mãe ao seu triste destino ao lado da figueira ruminal nas margens do Tibre, foram amamentados por uma loba da qual eles foram os lobizinhos, como outra instituição iniciática mais moderna diria. Mas neste breve parágrafo final está oculto todo o mundo, cujas principais tonalidades não podem ser omitidas, porque originam os paralelos mais sublimes que se pode imaginar. De fato, Reia dá à luz seus dois filhos sob a figueira ruminal ou de Rama, como Maia dá à luz o Buda sob a árvore Bodhi ou da sabedoria solar, Aroha, e como perto da caverna de Fafnir, e sob o Tilha sagrado, dá à luz o herói Sigfredo Siglinda Velsunga, ou, finalmente, como a Isomberta, Tisisberta, da lenda do Brabante, Bonilla San Martin, o mito de Psiquis, dá à luz seus 7 filhos. Os meninos, assim abandonados em frágil barquinho às águas do Tibre, como o menino Sargão da lenda caldeia, o menino Moisés, da lenda hebraica, o menino Quetzalcoatl, da mexicana, foram salvos, da mesma forma que estes últimos, por um ermitão, tornando verdadeira a história que começa. Conde Ounos, Conde Olinos. Foi criança e atravessou o mar. E este ermitão, iniciador ou mestre, os criou secretamente e os educou para que algum dia fizessem a reconquista do trono de seus antepassados, ou seja, restabelecessem a primitiva religião de Rano ou dos Rinas. Estes são os fatos obscuros ou ocultos sob simbolismo, e aos quais alude, ao narrar a Roma, o capítulo 11, parágrafo 1º, do iniciado e judicioso Tito Livio. Além disso, o salvador dos dois infantes era, segundo a tradição, um pastor, sempre os reis pastores, que se chamava Faustulo, por alusão à sagrada iniciação, ou seja, a parte de direito divino contraposta ao direito humano ou jus, e a esposa de Faustulo, que os ajudou a criar, foi a célebre Aca Laurentia, cujo simples nome é outro mundo de verdades filológicas,
que homens como Macróbio e Plutarco nos podem ajudar a esclarecer. Aca Laurentia, Larentina ou do Sagrado Lahar, para o vulgo dos dicionários é uma cortesã de Rômulo ou Anco Márcio, esposa muito bela de um guardião do templo de Hércules, a quem o deus castigou obrigando-a a se entregar ao primeiro homem que viesse solicitar-lhe, nem mais nem menos, sempre o paralelo com o mito nórdico wagneriano. Que como Wotan castiga a sua predileta filha Brunilda, a Valquíria, deixando-a sobre uma rocha, despojada de todos os seus antigos dons divinos, à mercê do primeiro que a descobrisse. Este feliz mortal, de fato, foi Sigfredo para Brunilda, e para Aca Larentina foi o protótipo da terra, ou Tarrúcio. Como representação celestial, além da grande mãe ou Ísis, tinha os conhecidos 12 filhos ou patriarcas, 10 deles do seu casamento com Fausto ou Fauno Pércio, e os outros dois, os dois meninos Remo e Rômulo, por ela adotados, ou seja, filhos de outra mãe, como José e Benjamim hebreus, que, embora filhos de Jacó, Iaco ou Iaô, como os outros 10, tinham por mãe Raquel, a rainha bíblica, e não Laís, Ísis ou Lia. Aca Larentina, pois, não é senão Ísis, Telura, Opis, Ceres, Der, Flora, Faula, Fauna ou Favola, protótipo, segundo Plutarco, da terrestre fecundidade. Por isso as festas acalias ou Psentatio eram celebradas em dezembro, próximas ao solstício de inverno, em que parece morrer o sol, nem mais nem menos que os cristãos celebram por esses dias a festa da Virgem da Ou-Ió. Tudo isso, naturalmente, não é senão a transcrição latina de Aca, a grande mãe em sânscrito, a deusa Dúzlia, lares ou espíritos daqui de baixo, a Aca ou deusa branca em turco, a Aca Bozub do templo lunar de Chichen Itza, Yucatán, a Aca tibetana, mãe de um dos dialetos burmanos mais antigos, a Cauca calcídica do Deccan, gêmea da Cauchuitu Maia, a Aca Matsua Maiti Susuke, ou psiquis japonesa, a Camira eslava ou Tessália, a Canixas, deusa dos mais altos gênios que limitam ao mundo da forma ou piso 22º. Do céu de Indra, a soberana, enfim, de quantas entidades dessa índole atesouram os panteões arcaicos com encargo a essa palavra que as resume todas, o Akasha ou éter supremo dos hindus. A linguística comparada nos fornece uma infinidade de palavras relacionadas à Aca Larentina, ou a grande mãe dos espíritos. A primeira e mais notável é de Acalis ou Acalia no panteão grego, em sua genuína representação lunar ou isíaca, foi amada por Apolo, o Sol, de quem teve filandros, que amou a humanidade andrógina ou bissexuada da segunda raça raiz, como diriam os hindus, e Filaris ou Filária, que amou a humanidade ariana ou raça quinta atual, ambos filhos muito venerados em Delfos, por terem sido amamentados por uma cabra, a eterna vaca hindu e budista. Em outra versão simbólica, a Acalia é filha de Minos ou Manu e de Latona, da Lua, e mãe de Sidom, o grande senhor dos Sidonios ou Eteus, além de outros filhos, como Anfiteusis, Garona ou Garamas o africano, e Mileto, casal que, também alimentado por uma loba como a de Remo e Rômulo, fundou igualmente a famosa cidade, ou escola ocultista, à qual mais tarde pertenceria o grande Tales de Mileto, criador, pode-se dizer, de toda a ciência greco-latina, com o que, dito seja de passagem, fica estabelecida a filiação minoana ou troiana do povo rei. Outra Acalia é em Creta, da ilha de Minos, a mãe de Uaxus ou Oxus, o rio que, junto com Iaxurtes, demarcam a parte principal do glorioso país que foi berço do povo ariano, porque Osas representa o sol supremo ou oculto, acima de Suria, o sol físico, e é ao mesmo tempo touro e raio de luz. A seguir, a palavra Acadia, uma corrupção de Arcádia ou Argalia, a terra da lua ou Ária, que ainda é o protótipo da felicidade rina, que também no século IX deu nome aos países do Canadá, quando foram descobertos por Eriven ou Eurico, o Vermelho, um normando, tudo de acordo com sua etimologia de país encontrado, ou mais propriamente paradisíaco, país que deve ser buscado e encontrado. E de Acadia, acádica, a forma primitiva da escrita cuneiforme ou ninivita, acadina, a famosa fonte consagrada aos irmãos pânicos, deidades anteriores aos gregos da ilha com esse nome, equivalentes aos gêmeos Castor e Pólux, Remo e Rômulo, e seus homólogos, Acatra ou Acadira, antigo reino além do Ganges ao sul da China, e outro tibetano da Sérica que lutou contra Alexandre, Acai, ilha de Circe ou dos Rinas e encantos salvadores, Odisseia, que Ulisses não quis mais desfrutar, porque ainda tinha pendências neste pobre mundo humano com os deveres de seu lar arcaico, homem citado por São Paulo, e Acaia,
reino tão célebre nos anais do cristianismo, Akali, sacerdote hindu de Akal, ou o Deus Supremo, responsável pelos livros de Nanak, da Vênus persa e também homem de uma das tribos mais estranhas dos argentinos Anukan, Akama Pistli, do Deus da amarração de canas, ou seja, a dezena, Ió, primeiro rei dos astecas, Acamas, filho de Teseu e Fedra, que com seu irmão Demofonte, outro Rômulo, foi ao sítio de Troia e acompanhou Ganimedes para buscar Helena, e também um filho de Antenor, que com Enéas, o Rina, comandou a frota troiana, e, por fim, outros filhos respectivamente de Insor ou Insof, e de Azil ou Dril de Merion, a Canta, ninfa predileta ou esposa de Apolo, que, como tudo relacionado ao mundo Rina, hoje está oculto, encantado ou transformado em planta, Acamek, nome alquímico da parte mais fina da prata fundida, Akamot, a Sofia ou sabedoria agnóstica, Acantium, capital. Arcádia tanto do Peloponeso primitivo quanto da antiga Palestina, e Acantia, a deusa lunar inspiradora do Acanto Coríntio, e deus Ilcateca, Acacos, filho de Licaon, Plinceu e pai adotivo de Mercúrio, nome que também designa a puríssima flor nívea simbólica, que, segundo Calepino, significa contra os ladrões, Acal, neto de Dédalo, Minos, inventor do esquadro e compasso, e que, precipitado por seu tio da torre em que estava preso, sempre o mito do cisne, foi transformado em ave por seu avô. Acabe, Acaburos e Acabitos, montes ou cidades da Índia, Egito, Rhodes e Cirenaica, Acaquesios, outro nome da capital primitiva de Arcádia, ao norte da grande megalópolis, célebre pela estátua colossal de Hermes, pelo templo de Pan ou do deus desconhecido e sem nome, e por ser considerado como o local de nascimento de Mercúrio, Acamatos, o deus de Ígia, o que possui a eterna saúde Rina e que conserva em estado acamático os membros de seus sequazes ou o guerreiro, Acaristias de que, famosíssima ação jurídica na Grécia, fundada em causas de ingratidão, como aquela que os cegos homens das religiões vulgares ou dogmáticas cometem continuamente contra a primitiva e única religião da sabedoria tina, Acasis ou Acacalis, a filha de Minos amada por Apolo, Acation, barquinha ou baleia do Condiolinos, de Dagon, de Quetzalcoatl, de Jonas e de todos os homônimos de Rano Hércules, Acalista, notável hino noturno da igreja grega em honra de Maria, Aca, finíssimo tecido de seda hindu, simbolismo do véu. De Ísis, Acabe, Acabicon, Acad, Acar ou Arjad, Axi, Acco, Acan, etc. Toponímias de montes e cidades respectivas de Espanha, Babilônia, Cipar e Mar Morto e, por fim, para não esgotar as que se leem na enciclopédia Espasa, de onde as tomamos, mas desfazendo sua jesuítica ou antiteosófica interpretação, as 4 celebradas palavras de Academo, Academia, Acadia e Acasto, sobre as quais convém dizer algo mais. Os clássicos, de fato, nos narram que quando os inevitáveis gêmeos ou Dioscuros Castor e Pólux invadiram a Ática para libertar Helena do poder de Teseu, lhe tiveram que descobrir o sítio ou caminho, pedra cúbica, pedra iniciática, por onde subir se pode a conquista humana da terra dos Rinas, razão pela qual no mundo inferior dos mortais deixaram estes a academia ou o jardim de Academo, como senda ou laço de união entre Rinas e homens. Por isso a academia ficou desde então como mansão de Atena, Palas, Minerva ou da ciência lunar da Terra para de lá acima, como ginásio ou lugar de educação Rina, que não de educação meramente física, nos tempos do mestre Hiparco de Bitínia, onde homens como o divino Platão ensinaram, acima do Liceu, os mistérios lunossolares de Prometeu, Hermes, Heracles, as musas, Eros, Hefesto e seus 12 olivais sagrados ou deuses maiores. Quanto a Casto, o caçador filho de Pelias, os clássicos nos referem uma lenda que é uma variante da do Rina José, ou Iojafa, judeu, desvirtuadíssima pela necromancia do paganismo dos últimos tempos, mas que deixa transparentar, não obstante, todo o grande crime cometido pelo mundo atlante por seus sucessores contra a verdade primitiva de Acalarentina, que neste mito é Jaaste da Mia, ou Hipólita, a sepultada sob as lajes do sepulcro, mas que mais cedo ou mais tarde ressurgirá. Finalmente, a palavra Acadia, Aquadia ou Ecadia, diremos para não prolongar mais este forte passagem, que alude essencialmente à antiga raça dos sumérios babilônicos, casta sacerdotal primitiva do povo ariano, que aparece mais ou menos com as palavras transcritas em todos os cantos do planeta, proclamando a supremacia, que em vão se pretendeu ocultar, dos bons Rinas sobre os maus homens. Fim da parte 1.